Sejam bem-vindos a este vídeo de introdução à Bíblia. Faremos 12 perguntas básicas sobre a Bíblia e daremos respostas resumidas. Primeira pergunta: qual o significado das palavras Bíblia e Testamento? A palavra Bíblia vem de uma palavra grega e significa livros. A palavra testamento traduz um termo hebraico que significa aliança ou pacto. Segunda pergunta: o que é a Bíblia? A Bíblia é a coleção dos livros sagrados inspirados por Deus. São 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, totalizando 73 livros. Terceira pergunta: como surgiu a Bíblia? A Bíblia nasceu de tradições que saíram do meio da comunidade, ou seja, do meio do povo. A comunidade via os ensinamentos de Deus na sua história e na sua vida cotidiana. Esses ensinamentos se transformaram em tradições e depois essas tradições se transformaram em escritura. Quarta pergunta: onde foi escrita a Bíblia? A Bíblia foi escrita em muitos lugares diferentes, como, por exemplo, nos atuais países Israel, Iraque, Egito, Turquia, Síria, Grécia, Macedônia e Itália. Quinta pergunta: quando foi escrita a Bíblia? A Bíblia levou muito tempo para ser escrita, mais de 1000 anos. Começou a ser escrita por volta de 1000 anos antes de Cristo e terminou cerca de 100 anos depois de Cristo. Sexta pergunta: por quem foi escrita a Bíblia? A Bíblia foi escrita por muitas pessoas diferentes. Por exemplo, homens e mulheres, jovens e idosos, pobres e ricos, sábios e analfabetos, reis e pastores, sacerdotes e leigos. E o mais importante, todos escreveram sobre a inspiração divina. Sétima pergunta: em que língua foi escrita a Bíblia? A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. É importante ressaltar que não foi escrita em latim, como muitas pessoas pensam. Oitava pergunta: no que foi escrita a Bíblia? A Bíblia foi escrita em rolos, de papiro ou pergaminho. A grande maioria dos textos foi escrita em papiro, uma espécie de papel vegetal. Os textos mais novos, mais recentes, foram escritos em pergaminho, que é o couro tratado. Os textos mais antigos podem ter sido escritos em blocos de cerâmica, a argila cozida no forno. Nona pergunta: a Bíblia já foi escrita em capítulos e versículos? Não. As divisões em capítulos e versículos foram feitas muito tempo depois, muitos séculos depois. A divisão em capítulos foi feita na Idade Média, no século XIII. Já a divisão em versículos foi feita no começo da Idade Moderna, no século XVI. Décima pergunta: existe erro na Bíblia? É importante ressaltar que depende do tipo de erro que estamos falando. Na Bíblia existem erros gramaticais, históricos, geográficos. Porém, a Bíblia não é livro de gramática, história ou geografia. Então, esse não é o objetivo dela. Então, não são erros primários. A sua finalidade é transmitir a palavra de Deus. E dentro da sua finalidade de transmitir a palavra divina, não existe erro na Bíblia. 11ª pergunta: existe diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante? Sim, existe diferença. O Antigo Testamento das Bíblias evangélicas está incompleto. Faltam 7 livros: Judite, Tobias, Baruque, Sabedoria,
Eclesiástico, 1º Macabeus e 2º Macabeus. Além desses 7 livros inteiros, ainda faltam trechos de outros 2 livros, Esther e Daniel. Quanto ao Novo Testamento, não há diferença. 12ª pergunta: como saber se a Bíblia é católica? Quando uma Bíblia ela é aceita pela Igreja Católica, ela vem com a aprovação eclesiástica para ser impressa, o chamado imprimatur. O imprimatur, que é um termo em latim, ou imprima-se, que é a sua tradução em português, ele vem assinado por um bispo ou um cardeal, sempre nas primeiras páginas da Bíblia. Como eu disse, esse foi um vídeo apenas com respostas resumidas. Depois vou estar fazendo outros vídeos detalhando melhor essas respostas. Então, até os próximos vídeos. Um abraço e fiquem com Deus.